Amigos, fala meus amigos, ligados aqui no canal GDFoot, um abraço para todos vocês. Bom, esse vídeo eu vou fazer uma análise, né, sobre a derrota do Sport diante do Bahia, né, na Fonte Nova, né, com mais de 45 mil pessoas. Sport perdeu. Vou trazer pontos positivos e pontos negativos também, né? A gente precisa entender também de que foi um dia feliz do goleiro Kaique França. Isso também é um ponto positivo, não só um ponto negativo. Vou também trazer aqui uma parte, já vou iniciando até o vídeo, trazendo a coletiva do Mariano Sosso. Quem acompanha no meu Instagram, o meu canal lá, o GDFoot, lá no Instagram também, nota que o Mariano falou coisas semelhantes ao que eu abordei durante a partida, nos stories e depois da partida no meu Reels. Enfim, fica aí e dá aquela moral para aqui para o canal GDFoot, que a gente vai começar aí a fazer essa análise de Sport e Bahia, o que aconteceu e outras cositas mais, né? Tamo junto, fica aí, hein? Eu acho que a equipe deve trabalhar muito melhor momento sem bola. É um jogo que eu pensava de um domínio alternado, mas primeira metade a Bahia jogou com controle e domínio. Divido com vocês que zona média, o primeiro gol de Bahia, mas a equipe não fecha o médio e havia muitas janelas para poder jogar e agredir-nos. Mas segunda metade trocamos dispositivo, esquema. Eu acredito que equiparamos ações, mas Sport hoje jogou num bloco meio baixo. Não era o jogo que eu pensou para nossa tarde. Assim que há que trabalhar muito na consistência defensiva, que é uma fase de jogo importante para poder neutralizar jogadores de muita hierarquia, jogadores de muito boa técnica, jogadores dinâmicos, atléticos. Eu divido com você sua apreciação. Bom, meus amigos, aí vocês viram, né? Vocês viram de início aí a coletiva do técnico Mariano Sosso, já abordando, né, as coisas que aconteceram no jogo, né, e as percepções de que ele teve, né, de forma negativa, né, por ele, né, ele meio que falando ali em tom, né, de decepção do que ele viu do jogo. Mas a gente também tem pontos positivos para tratar aqui entre Sport e Bahia, né, esse jogo que meio que tipo expôs algumas coisas, mas também vimos a evolução de outras coisas, né? Para começar, vamos na escalação. Para quem viu lá no canal do Luiz, né, quando saiu a escalação, a gente ponderou a escalação e falou sobre a questão dos volantes. A gente falou lá, essa dupla de volantes fica difícil o Sport conseguir ter sucesso. Botar dois volantes que são teoricamente lentos e que não marcam direito, ainda bem que foi o Mariano Sosso que falou. Ainda bem que foi o técnico que próprio mesmo falou tudo que a gente abordou no pré-jogo, eu e Luiz. E parece, galera, que hoje em dia, para a torcida de hoje do Sport, e alguns, né, analisar jogo não é coisa para torcedor do Sport. Você não deve estar analisando, você deve estar torcendo e zoando o adversário. Quem disse? Eu acho que uma das formas mais salutares de você falar de futebol é você saber o que está falando. Analisar friamente o que você está assistindo do jogo. Enfim, a escalação saiu com dois volantes, com o Felipe e o Fábio Matheus, com o Kaique França no gol. Excelente partida, mas a gente vai falar mais à frente do Kaique França. Aí tem lateral esquerdo, Filipinho. Aí vai Vamos dar uma pausa aqui para falar do Filipinho.
Qual é a novidade? Eu vou perguntar para você, torcedor. Qual é a novidade do Filipinho não saber marcar? Quando foi que o Filipinho marcou? Filipinho, desde o ano passado, ele assumiu um protagonismo na lateral esquerda, onde ele é ala e se transforma em lateral com a saída do Cariús. Meio que foi um feijão com arroz. Ó, a gente tá na metade pro final do Campeonato Brasileiro, a gente não tem como trazer um lateral esquerdo, sei lá, competência, e até trouxeram o jogador lá da base, que eu achei que foi bem, né? O lateral que é do Fortaleza e tal, que veio do Fortaleza, eu achei que foi bem. O garoto jogou contra o Ceará, inclusive, que deu uma assistência. E aí, velho, não bota ele, botou o Filipinho. O Filipinho é um cara com característica de ataque, não é nada de marcação. Então, lembra, eu até fiz esse... Eu vou postar essa imagem aí pra você. Lembra desse jogo aí? Ponte Preta e Sport ano passado. O Filipinho não dá combate na esquerda e o cruzamento nas costas do Eduardo, até um lance semelhante com o segundo gol do Bahia ontem. E aí o Filipinho deixou a desejar na marcação. Ou seja, é uma novidade o Filipinho levar a bola nas costas, não saber marcar? Não, não é novidade. Então, o primeiro ponto é um lateral ofensivo. Na direita, muito se falou, né? Principalmente eu fiz uma enquete lá na minha página do Janderfoot. Lá tem 4.000 e poucas pessoas. Ontem saíram alguns meninos de lá da minha página, mas de fato, ontem eu fiz uma enquete antes do jogo. Aliás, madrugada do jogo, né? A madrugada antes do jogo, né? E aí, vocês botariam Pedro Lima, um garoto, tal, mesmo jogando bem, 2 jogos contra times muito abaixo, né? Que é do Campeonato Pernambucano, ou vocês botariam o Lucas Ramon, que é um jogador um pouco mais experiente, com 29 anos? A enquete foi lavada. A enquete foi de lavada. Eu acho que teve 69%, né? Contra 31%. Assim, enfim, foi lavada, né? E a turma escolheu o Lucas Ramon. Por quê? Preservar o garoto. Mas aí o Mariano Souza vai entrar com o Pedro. Eu não fui a favor da entrada do Pedro, não pela questão de ser base. É característica. Da mesma forma, Rosales, não bota o Rosales. Rosales não é um lateral defensivo, ele é um lateral ofensivo. Já pegando como análise do jogo, né, de dar uma opinião sobre o time do Mariano Souza, é um esquema que ataca bastante e é um time que varia jogo no ataque, porém, defensivamente, o próprio Mariano Souza falou que precisa melhorar bastante na coletiva o setor defensivo. E aí já vou falar sobre a rodagem de elenco, hein? Já. Mas aí, o esquema, se é extremamente deficitário na defesa, eu boto 2 laterais ofensivos e 2 volantes que não marcam, vai dar isso aí. O Kaique França salvando o Sport e fazendo com que o Sport ficasse vulnerável defensivamente. Por isso que eu falei várias vezes em alguns vídeos, eu botaria o Ítalo por enquanto que não tem esse volante, que o time o Sport ainda não contratou um volante pegador ali, cachorro louco ali. Tem que ter esse volante para um esquema altamente ofensivo. Lembra do Diniz contra o Manchester City? Pois é. Por isso que eu até conversei, né, no direct com alguns, né, falando assim, poxa, a gente precisa ter esse volante e tal. Até no Twitter eu soube, né, e por alguns que estavam pedindo o Marcão. Tá aí, Marcão. Não que eu queria o Marcão, mas uma característica. Lembra do Diniz, o Fluminense, Manchester City? O Diniz jogava o time todo pra frente. A Rebordosa foi o quê? E é um treinador brasileiro. A Rebordosa era não saber se defender. O time do Fluminense não conseguia se defender. Por isso que o Manchester City entrou do jeito que quis na zaga do Fluminense. Ganhou a Libertadores e vamos considerar que um jogo do Brasileirão são 2 equipes parelhas, Fluminense e Inter. E depois o Boca, na pior das fases, contra o Fluminense, bem aplicado.
Mas quando chegou numa realidade diferente, como foi o Sport Bahia, por exemplo, o Sport pegou times ali que estão habituados com o Sport, tal. O Sport tá habituado a ganhar e tal, no Pernambucano. Quando pegou um time com outra realidade, e aí vale salientar, o Bahia não é a realidade do Sport. O Bahia joga a Série A, o Bahia tem um outro time, uma constelação, então não tem nem o que se comparar. Eu acho que não tem nem o que se lamentar tanto da derrota do Sport pro Bahia. Não tem nem tanto o que se lamentar, mas tem que se pontuar os erros e acertos. Então, assim, o Fluminense, quando pegou um time com outra realidade, ó, já era. Entendeu? Então, isso acontece. Os esquemas têm que ser bem elaborados. O esquema tem que ser bem trabalhado. O Mariano Souza, na coletiva, deu uma tapa na cara de quem baba ele. Ele chegou ali na coletiva e foi sereno e honesto ao falar que errou, que planejou durante todos esses jogos um esquema para um jogo mais interessante contra o Bahia. Mas quando chegou na hora do vamos ver, sentiu o peso. E o próprio Mariano Souza falou, poxa, não era o jogo que eu planejava para o jogo de hoje. Né? Ele planejava um jogo mais tranquilo. Por que o jogo mais tranquilo? Porque ele pegou times mais tranquilos. Quando ele pegou um time mais pesado, ele sentiu o golpe. E por quê? E aí entra a questão da rodagem de elenco, galera. Eu sempre falei sobre a rodagem de elenco. Sempre falei. Quando pegar um time mais forte, não vai saber o que fazer. Ontem, eu vou entrar na análise do jogo já tem 8 minutos, mas eu precisei frisar algumas coisas. Né? Então, ontem a gente viu o Sport, de certa forma, muito vulnerável no contra-ataque, na construção de jogadas. O Pedro Vilhena ficou muito espaçado para ter esse espaço para, vamos dizer assim, trabalhar o meio campo. E por quê? Porque a gente, a gente que eu digo é tipo o torcedor, a galera que é otimista demais até, se ilude com o Campeonato Pernambucano. Acha que, não, tá tudo certo, ele tá rodando o elenco no Pernambucano, mas quando tiver um jogo mais pesado, o Sport vai jogar bem. E ainda, eu tô pasmo, o treinador do Sport, ele fala assim, jogamos mal, o Bahia teve o controle total da partida, aí vai nas redes sociais, um bando de Zé Mané que não analisa nada, falando que o Sport jogou bem. E ainda a galera, like. O Luiz fez um vídeo muito bom, velho. Um desabafo aí sobre alguns seres aí que rebatem o nosso trabalho. Então, assim, foi ótimo, velho, ele rebater. Porque, sinceramente, velho, se você não curte o trabalho, é como eu falei ontem na minha página, se você não curte o meu trabalho, vaza. Vaza, ninguém tá pedindo pra você ficar aqui. Ninguém tá pedindo pra você gostar do meu trabalho. Aqui fica quem gosta. Aqui fica quem gosta. Aqui fica quem gosta de análise de jogo e tal. Quem sabe entender o meu beabá aqui. Mas lógico, existe a questão, né, dos haters, né, que gostam de ficar falando. Então, sem sombra de dúvidas, eu acho que o Mariano Souza, ele entendeu agora de que o Sport tem que jogar de uma forma mais segura. O esquema que ele montou contra Maguari, contra Petrolina, contra Retrô, e a gente viu contra o Retrô, o queijo suíço que foi o Sport. 4 gols no primeiro tempo o Sport tomou do Retrô. Esses esquemas precisam de jogadores mais seguros, volantes que marquem, laterais que marquem. O Sander, não quero o Sander mais. Eu acho que eu agradeço todo eu até cheguei a conhecer pessoalmente o Sander, tirei algumas vezes fotos, né? Mas tipo, para enfatizar, o Sander faria festa nesse time do Sport na questão do que o Mariano precisa. O Mariano precisa de um lateral esquerdo que combata, que marque, que não passe do meio campo, porque quando tiver um contra-ataque, que o Mariano joga muito o time para frente, com muitas transições no ataque, com jogadas pelas beiradas, inclusive, pelo amor de Deus, né, Romarinho fez um jogo patético aí, não teve a mínima decência para finalizar. Espero que melhore, né?
Mas precisa de alguém para estar lá atrás. Um Marcão, não digo Marcão, mas um jogador do nível de marcação, estaria ali para poder suprir as subidas dos times adversários. Se vocês repararem, durante o primeiro tempo, sei lá, os 25, 30 minutos do primeiro tempo, o Bahia entrou como quis, galera. Ainda tem cara de pau de gente falar que o Sport jogou bem e evoluiu. A evolução, ela precisa ser uma evolução completa. Ataque, meio, defesa. E não ataque. Cadê o meio do Sport? Cadê a defesa do Sport? Precisamos ter isso. Então, quando saiu a escalação, eu e o Luiz analisou isso e tal. Beleza. Vamos pro jogo. A gente avisou. Vamos pro jogo. E no jogo, o Sport foi massacrado, velho. O goleiro do Sport fez, só no primeiro tempo, 7 a 8 defesas difíceis, velho. Então, assim, é um absurdo. A forma... Eu fico achando engraçado. A galera que gosta de defender, né? Que gosta de defender o treinador e odeia quem fala críticas. E aí eu faço coro ao que o Luiz fala. Se você quer vir pra cá pra olhar meu trabalho e só ver elogios do Sport, você tá no lugar errado. Aqui é um canal de crítica, né? Então, acredito eu que o próprio goleiro mostrou isso pra torcida, a indignação que ele esteve no jogo, de tantas bolas que ele estava defendendo. Entendeu? O goleiro, velho, só batia as mãos direto. Tipo, pô, bicho, toda hora. Bahia aqui, ó. A gente falou, olha, um meio campo desse, que até o Luiz fez, eu até fiz análise no canal do Luiz no pré-jogo. Quem quiser ir lá, dar uma olhada. Eu sei que a galera que assiste meu canal assiste o dele. O Luiz fez, poxa, eu não tô entendendo porque que o Everaldo tá no banco. Aí eu perguntei ao Luiz, e não perguntei por ironia nem nada, porque eu não sabia mesmo a característica do Everaldo, junto com a do Tassiano, no jeito que o Ceni gosta de montar. Ô Luiz, porque quem é mais rápido, Tassiano ou o Everaldo? O Luiz falou, Tassiano, eu fiz aí, então tá explicado. O Rogério Ceni tá dizendo com isso que vai entrar na nossa defesa aproveitando-se da lentidão da nossa defesa. E foi isso. Cara, na moral, olha essa imagem aí. Olha essa imagem. Olha o corredor que o próprio Mariano Sosso falou na coletiva. Os jogadores do meio não fecham e o Sport ainda tem muitos espaços, janelas para contra-atacar. Essas janelas não são só no meio, é nas laterais. E ele mesmo está dizendo que ele errou, pô. Aí eu faço uma análise aqui fria, a galera vem dizer que eu não entendo nada. O próprio treinador falando tudo que eu falo. Tudo que eu falei lá durante o jogo, o treinador também falou. No pós-jogo. Então fica difícil esse time engrenar sem um volante pegador. E aí eu acho que o Sosso já começou a entender isso. E eu tô com o Luiz quando ele fala. Eu acho que ele agora não vai repetir mais isso. E os laterais muito adiantados. Eu vejo... Agora eu vou entrar no mérito de falar do Pedro Lima. Aí a turma, velho, ainda bem que eu não tenho Twitter. Eu não tô perdendo nada. Eu acho que essa análise vai ser longa, hein? Mas enfim, né? Tô trazendo até, falando do Mariano Souza, a coletiva dele. Muita gente falando, o cara tá passando pano pro Filipinho. Aonde? No próprio pós-jogo eu falei, a mina do Sport. E eu comecei o meu vídeo falando do Filipinho na escalação, tá? A própria pós-jogo de Luiz, que teve grande audiência, mais de 25 mil visualizações a live lá. Eu falei, a mina do Sport foi o Filipinho. Como é que eu tô passando pano? Enfim, deixa pra lá. E aí, velho, a gente precisa... Uma análise, ela é feita para analisar todo mundo. Eu analisei o Filipinho e aí chegou a hora de analisar o Pedro. Pega o jogo, Palmeiras e Sport, Copinha, Sport foi eliminado. Pega o segundo gol do Palmeiras. O Pedro Lima, ele falha igual a falhou do jogo contra o Bahia. Igual.
Na copinha. Ah, mas é um garoto, tá no profissional, não sei o que, jogo grande, coisa e tal, tá cansado. Falaram da falta, que não sei o que. Falaram de inúmeras coisas para defender. Mas não analisam nem na copinha e nem em outros lugares quando ele falha. Ele falhou igual, galera. Pode pegar. O cara do Palmeiras entrou na frente dele, fez o gol, o segundo gol, e ele não pôde fazer. E é no mesmo nível dele, sub-17, sub-20 ali, ó. Quando vê Sport e Arco Verde, pega 2 vezes do jogo que ele fez até um golaço, e aí ofensivamente eu não tenho nada para falar do Pedro, baita jogador, ataque, o lateral muito ofensivo, incisivo, que busca lá o ataque, coisa e tal, tem muitas infiltrações interessantes, é um jogador muito promissor e tem muito talento, mas defensivamente ele falha. Aí quando eu falo da falha, tô passando pano para Filipinho, é muita burrice. Ou então é muita mau caratismo de muitos aí. Então, o Pedro, ele falhou, galera. Ah, foi falta, foi falta. Sendo que, se você reparar direitinho, passou-se quase 1 minuto da falta. Ele já estava em pé, ele já estava trotando, sei que ele trotou e parou. E o ratão entrou. Tá aí a imagem. Tá aí a imagem. Vai discutir com a imagem? Onde é que ele tá caído no chão? Inventaram no meu direct que ele estava caído no chão e quando foi levantar o goleiro, o cara fez o gol. Isso é um absurdo. É esse pessoal que entende futebol, eu que não entendo. Então eu tenho que mentir, olhar para a imagem, mentir e dizer, poxa, eu vou mentir para a torcida do esporte gostar de mim. Fica difícil, né? Então assim, galera, o Pedro falhou, mas foi falta? Foi, mas ele não ligou para a falta. Ele levantou, ele seguiu o lance, a bola rodou ainda para o outro lado, houve a falha do Filipinho, mas também houve a falha dele. Se você reparar direitinho, todo mundo... Ai, tá cansado. Todo mundo tá cansado, então. É só o Pedro que tá cansado? Eu entendo que o cara é da base e não tá pra queimar ele. E a culpa não é dele. A culpa da derrota não é do Pedro. Mas o futebol é coletivo. Desculpa, cara. O futebol é coletivo. E a gente precisa entender de que o Pedro está lá porque tem competência para estar lá. Ele não jogou 2 jogos no Pernambucano e tal, não é o craque. Então, pô, ele tem que estar sendo julgado também pela forma de jogar. Então, galera, houve falha dos 2 laterais no segundo gol e houve falha dos 2 volantes no primeiro gol. Houve um buraco ali. Todo mundo estava cansado do segundo gol, mas todo mundo correu para fazer a linha. O Filipinho mesmo dando bola errada e os 2 zagueiros fizeram a linha certa. Faltou o lateral direito fazer a linha certa, porque ele estava atrás e o ratão ainda passou. Então assim, galera, essa análise que eu fiz é uma análise meio que tática ali, falando também, pontuando o que o Mariano Souza falou também do jogo, né? Mas a gente tem que entender de que o esporte está sim em evolução, mas a evolução precisa ser uma evolução completa. Não é uma evolução de um pedacinho dali, um pedacinho daqui. Não vai evoluir dessa forma. E vamos lá. São 7 jogos. 7 jogos. O time é novo? É novo. Mas mais novo ainda é o esquema que o Mariano Souza quer fazer no time do esporte. A gente não está habituado a ver esse esquema. E não adianta comparar com o Vojvoda, tá? O Vojvoda era outra coisa. Era outra situação. Né? Então, a gente precisa ter paciência, sim, concordo, mas a gente não pode ter essa paciência de Jó para esperar o Mariano Souza acertar tudo para a gente só poder reclamar daqui no ano que vem, né? Porque 7 jogos eu não posso fazer uma reclamação do Mariano Souza e o próprio treinador reclamou dele. Você sentiu meio que tipo assim, pô, velho, planejei muitas coisas aqui, achava que era um jogo que ia ter. Por isso que ele soltou o time, porque ele viu o Rogério Ceni soltar, sem que olha o meio campo. Olha o meio campo do Bahia, Jean Lucas, Everton Ribeiro, Cauli, o próprio Juba também filtrando ali, Caio Alexandre. Porra, não tem comparação com o esporte. Eita, não pode falar isso também. A modinha da torcida do esporte em Twitter e Instagram é que não pode elevar o Bahia. Cara, eu analiso futebol, desculpa. Eu tô aqui para analisar, não tô para torcer não. Então, a gente enfatiza os fatos. Então, o Mariano Souza eu acho que foi meio que inocente em achar que a gente tinha um meio campo para combater com o meio campo do Bahia. Não tem como, velho.
O Sport um dia pode chegar nesse patamar. Ah, mas é 11 contra 11. Concordo, 11 contra 11. Sendo que, como é 11 contra 11, se bem dizer, 8 jogadores do Bahia estavam no ataque do Sport. Aí fica difícil, não fica não? Se não tem ninguém ali para defender. Só o goleiro. O goleiro foi o protagonista por isso. Vendeu os zagueiros e vendeu o goleiro. Esse esquema. Então, Mariano Sosso, quer continuar o teu esquema? Tem que ter um volante pegador. Se não tem contratando ainda, se não está contratado, Ítalo. Quer melhorar o esquema? Pede pro teu diretor e presidente contratar um lateral esquerdo. Filipinho não vai dar conta não. Ele nunca deu conta de lateral. Ele é ala. Fica difícil. Então, galera, tem outras coisas que eu queria pontuar, mas eu acho que o vídeo já está muito grande. Enfim, é isso. A análise, eu acho que não preciso falar muita coisa. Fica aí com os números finais da partida, né? O Sport houve uma melhora no segundo tempo. Sim, tô com o Mariano Sosso também nessa. O próprio Mariano Sosso falou, houve uma melhora, mas o domínio depois voltou a ser do Bahia tranquilamente. Até pela questão de qualidade técnica, né, Mariano? Então, fica difícil. Enfim, é isso aí, galera. Abraço para todo mundo. Deixa a tua opinião aí do que você acha, né, de fato. A gente precisa sim melhorar, como o próprio técnico falou, a questão defensiva. E o Sport joga mais tarde, né, diante do Central, um jogo esdrúxulo que marcaram em cima de outro jogo. Sinceramente, né? Federação Pernambucana, Campeonato Pernambucano, é isso aí.